Fala bruxos, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos dar uma passada rápida aqui porque a gente pode ter um movimento muito bom do Bitcoin. Nasdaq tem mostrado muita força ali no tempo gráfico de 4 horas e a gente vai ver aqui quais são os possíveis desdobramentos dessa situação, tá? Então, iniciando aqui por Nasdaq, né? Olhando para Nasdaq no tempo gráfico de uma semana, a gente viu aquele rompimento, aquele falso rompimento aqui do fundo anterior, que nós já havíamos comentado aqui em vídeos anteriores, que essa seria a maior probabilidade, né? E agora no tempo gráfico diário o que a gente percebe é o seguinte, olha só. A gente percebe aqui que nós tivemos um fundo descendente, topo descendente, fundo descendente, e agora nós rompemos o topo anterior, junto com as médias de 12 períodos. Então, agora o preço está tentando segurar essa região, os compradores estão tentando segurar essa região para ter uma inversão de tendência propriamente dita. E aí sim nós definimos esse aqui como sendo um fundo aqui no tempo gráfico mensal, beleza? Então, este é um ponto muito relevante. Tenho visto a força compradora ativa aqui no tempo gráfico de 4 horas. Olha só, se nós observarmos, nós tivemos uma grande movimentação de alta, depois nós tivemos uma retração num nível bem saudável e agora estamos tentando ter continuidade de tendência, obedecendo aqui as médias de 12 e 26 do tempo gráfico de 4 horas, que é muito importante nesse contexto. Quando você perde essas médias, você diminui a probabilidade de você ter esses pullbacks para ter continuidade de alta. Uma vez que você obedece às médias e você tem uma retração aqui no nível de 0,382 de Fibo, você aumenta a probabilidade de ter continuidade de alta. E é essa continuidade de alta que vai fazer com que o Bitcoin talvez rompa o nosso padrão aqui, né? Nós estamos observando aqui o Bitcoin dentro desse padrão. Nós já havíamos falado sobre essa lateralização, sobre alguns movimentos aleatórios que o Bitcoin poderia fazer aqui e já estabelecemos que as maiores oportunidades que tivessem maior convexidade seriam na direção de long, próximo aqui da região de suporte. Tá? Então, nós falamos aqui, nós comentamos que este fundo aqui, por ter tido uma sobrevenda muito extrema no tempo gráfico diário, seria um fundo protegido pela força compradora e que aqui geraria uma região em que não valeria a pena você colocar os seus stops aqui dentro, dado que a probabilidade de você ter uma captura de liquidez aqui seria muito alta e foi exatamente isso que aconteceu. Quem colocou o stop aqui teve seus stops caçados, foi stopado à toa e agora o Bitcoin está tendo continuidade de alta aqui. O que eu vejo agora prioritariamente é um movimento de acumulação próximo da resistência, porque quando nós vamos ser recusados na resistência, o price action ele é um pouco diferente. Olha só o price action que a gente teve aqui. Olha esses candles que a gente teve aqui de recusa da força vendedora, né? Então a força vendedora realizou aqui uma pressão de venda. Aqui da mesma forma a força vendedora realizou uma pressão de venda. E neste caso aqui o que a gente está tendo é a força compradora segurando nas médias de 12,26 para ter continuidade de alta. Então eu acredito que a maior probabilidade, olhando para esse cenário do jeito que está posto aqui, seria nós termos um rompimento para cima. E caso o Bitcoin tenha esse rompimento para cima, o mercado deve animar bastante, tá? Bitcoin contra Nasdaq rompeu aquele padrão, agora está retestando aqui o nosso padrão de deriva. O USDT.D ainda dentro daquela cunha megafone, né, foi recusado aqui próximo da região de resistência. Nós falamos sobre essa região de resistência, falamos que nós estávamos muito esticados com sobrecompra no tempo gráfico de 4 horas e que a maior probabilidade seria nós pelo menos corrigirmos no tempo gráfico diário e agora nós estamos aqui num padrão praticamente de acumulação. Então estamos praticamente nesse padrão aqui lateral de acumulação para termos movimentos mais relevantes, ou nós precisamos de um rompimento para cima dessa resistência para usar ela como base de suporte, ou um rompimento para baixo
para ter continuidade de baixa. Se nós rompermos para baixo, né, o que eu acredito ser a maior probabilidade, dado aquele cenário de Nasdaq e o cenário do Bitcoin, isso vai mostrar um fluxo de capital da USDT para o Bitcoin e as altcoins, e a gente pode ver um mercado positivo. Dentro daquela tese que a gente já vinha mencionando, de que estávamos criando uma configuração de repique para o mês de outubro. Então vamos ver se esse gatilho realmente vai se concretizar, e se esse gatilho se concretizar, nós vamos ter várias oportunidades aí de pullback nos tempos gráficos diários, o que vão nos dar várias oportunidades de trade, tá? Então, prioritariamente, o que eu tenho visto é isso. Se nós olharmos aqui para o DXY, né? O DXY está corrigindo aqui no tempo gráfico semanal. Nós já havíamos comentado aqui sobre essa sobrecompra muito forte, sobre essa divergência baixista que está sendo criada no tempo gráfico mensal também. Como nós estamos próximo dessa região aqui de oferta, né? Uma região que já serviu aqui como redistribuição, e acredito que a maior probabilidade seria nós buscarmos aqui pelo menos uma retração, né? Formar um fundo ascendente, se nós formos ter realmente essa continuidade de alta. Então é isso que eu estou de olho, é nesse rompimento do Bitcoin que eu estou de olho, e caso o Bitcoin rompa, o mercado inteiro tende a animar, beleza? Então, atendendo a pedidos aí, vamos fazer a análise aqui de algumas moedas, né? A primeira moeda delas é aqui a HNT, né? HNT, se nós observarmos, né, teve aquela questão da blockchain da Helium, e no tempo gráfico mensal, olha só, nós estávamos extremamente esticados. Qualquer notícia positiva faria com que a gente tivesse um repique aqui, e esse repique está acontecendo. Se nós olharmos para o tempo gráfico semanal, também está em tendência de baixa, formando aqui topos e fundos descendentes, e agora nós estamos vindo aqui formar um topo descendente no tempo gráfico semanal, aproximando das médias de 12, que são o primeiro ponto de resistência. Se nós olharmos o tempo gráfico diário, o que nós percebemos foi o seguinte: eu até tinha mandado isso aqui lá no grupo dos bruxos, né? Ainda quando a gente estava formando esse triângulo simétrico aqui, ó, né? Quando nós estávamos formando este triângulo simétrico, mandei lá no grupo dos bruxos, né? Que é o meu grupo de mentoria, mandei aqui que nós estávamos formando aqui esse terceiro toque na linha de tendência. Então, se você pegou aqui nessa base, você já está surfando uma onda muito positiva. Outras opções de trade aqui que nós teríamos seria uma entrada aqui no rompimento das médias de 12,26 ou no pullback das médias de 12,26 para termos continuidade de alta. Agora já começa a ficar um pouco estressado, né? O RSI do 4 horas já em sobrecompra, então já não acredito que esse aqui já passa a ser um ponto que você precisa ter um certo cuidado, né? Olha só, se nós observarmos aqui, a gente já começa a criar algumas linhas de tendência para formar cunhas, né? Começamos a ter rompimento de topo sem continuidade alta, então isso aqui já traz um certo cuidado para entrar nesse trade aqui, tá? Então não shortaria esse movimento, até porque a gente está tendo uma sobrecompra muito inicial aqui. Mas quem quisesse shortar, a ideia aqui seria shortar muito próximo dessa resistência, e colocar o seu stop lá em cima. Aqui, como é um trade de mais risco, eu buscaria pelo menos uma posição de risco retorno de 3:1. Então, por exemplo, as entradas só seriam válidas aqui acima de 5,88 mais ou menos, né? Então aqui seria uma entrada muito boa, mas seria um trade de risco retorno. Não é um trade que eu gostaria de fazer neste momento, tá? Então as oportunidades de long, a gente teve uma oportunidade aqui nesse terceiro toque, tivemos uma oportunidade nesse reteste, mas agora o trade já andou um pouco. RVN entrou naquele hype ali também do Ethereum, quando o Ethereum foi ter o seu demerge, né? Porque existia todo um contexto aí de para onde os mineradores iriam do Ethereum, e RVN seria uma possibilidade. E aí entrou nesse hype aí, né, do demerge, e tivemos esse forte movimento aqui, esse forte movimento ascendente aqui no tempo gráfico semanal. Agora
olhando graficamente, o que a gente percebe é o seguinte: nós já invertemos a tendência no tempo gráfico semanal, a gente já formou um fundo ascendente e rompeu o topo anterior, então a gente já está em tendência de alta, e a maior probabilidade agora é nós segurarmos esse fundo aqui ascendente, tá? Então, fundo ascendente tempo gráfico semanal, eu estaria de olho aqui por padrões aqui no tempo gráfico de 4 horas, né? Em que a gente começa a perder fundo sem continuidade baixa. Eu gostaria de ver aqui um padrão de inversão de tendência. Existe aqui uma possibilidade de um rounded bottom, olha só, existe uma possibilidade de um rounded bottom, mas para scalp eu acredito que a melhor oportunidade seria esperar um falso rompimento aqui, um falso rompimento desse fundo, e aí entrar com stop no último fundo formado aqui. Esse aqui seria um ótimo trade, dado que a gente já teve uma sobrevenda bem extrema aqui e agora já está desenvolvendo uma divergência altista muito boa. A força compradora, que é um pouco mais agressiva, ela está entrando agora nesse fundo ascendente aqui, com stop nesse fundo formado aqui, o fundo da divergência, porque aqui nós temos a possibilidade de um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Então a força compradora mais agressiva, ela está entrando aqui, né? Ela vai entrar com ordens fracionadas, né? Ela joga ordens fracionadas até muito próximo aqui da base, com o stop logo abaixo aqui dessa agulhada, tá? Cuidado para não colocar exatamente na agulhada, porque a probabilidade de você ser estopado nessa agulhada também seria muito grande. Então, a força compradora mais agressiva está entrando aqui nesse ombro direito, no ombro cabeça ombro invertido, esperando uma continuidade de alta, vai realizar parcial aqui para diminuir o risco e esperando aqui que esse fundo ascendente no semanal seja formado depois que a gente rompa esse padrão. Beleza? Então é isso que eu estou vendo para RVN, duas possibilidades aí de trade. Outra moeda que pediram aqui foi XRP, né? XRP no tempo gráfico mensal a gente rompeu esse topo aqui, então está bem interessante, mas agora a gente já está de cara com as médias de 12 e 26. No tempo gráfico semanal a gente está rompendo as médias de 12 e 26. No tempo gráfico diário a gente começa a criar uma estrutura que poderia ser aqui um triângulo. No tempo gráfico diário parecia ser um triângulo simétrico e é um triângulo simétrico. Então estava formando aqui um triângulo simétrico, rompeu esse triângulo simétrico, retestou as médias de 12 e 26. Aqui seria uma possível entrada, mas como XRP já entrou em sobrecompra aqui no tempo gráfico diário, já está formando esse topo descendente no tempo gráfico mensal, acredito que aqui a gente começa a ter pouco upside, tá? A gente começa a ter pouco upside. Pode continuar se desenvolvendo? Pode, porque rompeu esse padrão de continuidade de tendência aqui, rompeu essa consolidação, mas não seria uma posição que eu entraria neste momento, tá? Talvez eu estaria em busca de entrar num fundo aqui, ó, ou aqui, né? Eu teria entrado em um desses fundos aqui, beleza? Então não vejo nada para o momento. Litecoin, o padrão mais relevante que eu tenho visto aqui. Dá uma olhada aqui. Litecoin também tentando segurar esse fundo. Olha só, como que a gente consegue utilizar análise técnica para observar que as moedas estão formando fundo, elas não estão formando padrões de continuidade de tendência. Elas querem ter um repique. A grande maioria das moedas está formando cunhas descendentes, está formando padrões para segurar esse fundo, para ter uma certa continuidadezinha aqui de alta para formar esse repique, tá? No tempo gráfico semanal, a gente tentou aqui, olha só, a gente tentou aqui formar um fundo ascendente para ter continuidade de alta, não conseguiu e agora está tentando formar um fundo duplo aqui, né? Nem seria um fundo duplo não, porque o fundo duplo na verdade você teria que ter uma tendência de baixa, formar um fundo, depois vir formar um outro fundo nivelado. Como a gente já formou um fundo ascendente aqui, isso aqui eu não caracterizaria muito como um fundo duplo, tá? Isso aqui parece mais um reteste de bandeira rompida,
mas eu acho improvável, né? Olha só, você tem aqui praticamente uma bandeira de baixa, né, que foi criada ali. Essa bandeira de baixa foi rompida e agora está sendo retestada. Mas eu acho extremamente improvável que o mercado cripto como um todo inverta a tendência e somente Litecoin não inverta a tendência. Então, acho extremamente improvável, porém não vejo nenhum padrão aqui de inversão de tendência no tempo gráfico diário, não vejo nenhuma consistência aqui. Na verdade, a gente poderia ver aqui um perda de suporte sem continuidade de baixa, né? Não vejo muita coisa não. Não vejo muita coisa não. Olha só, aqui a gente tinha um suporte, perdeu esse suporte, não teve continuidade de baixa. Tempo gráfico de 4 horas, olha só, tempo gráfico de 4 horas fica mais nítido. Aqui a gente teve um fundo com bastante sobrevenda e aí a força compradora agora está utilizando este fundo que teve muita sobrevenda como base para montar aqui posições de bottom fishing. Então, neste momento não vejo nenhuma oportunidade em Litecoin, não vejo nenhum padrão aqui se formando, nada muito interessante, tá? Mas como todo mercado está tentando aqui inverter a tendência também, né? Formou aqui topo, fundo ascendente e agora está tentando inverter a tendência, segurando aqui nas médias de 12 e 26 períodos do tempo gráfico diário. Solana. Solana também não vejo nada muito interessante, né? Solana está meio que numa consolidação aqui também. Olha só, está meio que lateral aqui entre esses dois ranges. Possivelmente entrou num padrão de equilíbrio aqui no tempo gráfico menor. Tempo gráfico semanal está com uma estrutura muito parecida, né? Uma estrutura muito parecida, veio e formou um topo descendente, tentou ter continuidade de alta e não conseguiu. Então, aqui já começa... na verdade, está parecido um pouquinho com a estrutura do Bitcoin em si. Olha só, está parecido um pouquinho com a estrutura do Bitcoin. Aqui nós temos uma região de suporte, aqui nós temos uma região de suporte e aparentemente tentando formar um triângulo descendente, mas não sei realmente se isso aqui seria um triângulo descendente. Não esperaria continuidade de baixa caso o mercado cripto estiver realmente invertendo a tendência. Não vejo outros padrões relevantes, talvez uma acumulação aqui, né? Só essa acumulação, mas não seria o suficiente para eu entrar nessa posição. Se você quiser entrar nessa acumulação, o melhor seria ter entrado aqui nessa base. Olha só como que você vem, forma um primeiro fundo, tentou ter continuidade alta e não conseguiu, formou um engolfo de alta e teve continuidade de alta. E aí voltou para retestar de novo esse fundo e aí a força compradora agiu novamente. Então vejam aí como é que é a psicologia da coisa, como que a força compradora e a força vendedora se comportam. Tá? Então essa é a minha análise de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês e também estou de olho aqui em outras posições. Olha só, a FTM rompeu essa cunha aqui e agora está tentando ter continuidade de alta. Provavelmente a continuidade de alta só vai vir após o rompimento das médias de 12 e 26, né, que estão funcionando aqui como resistência. Temos aqui outras opções interessantes. AVE também rompeu uma cunha e está formando, olha só, rompeu essa cunha descendente e agora está formando esse reteste para ter continuidade de alta. Também é uma opção de trade muito bom. E é isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí. Comenta aqui embaixo quais são as próximas moedas que você quer que eu analise, que no próximo vídeo eu trago todas as oportunidades de trade que vocês estão de olho. Beleza? Tamo junto, aqui a 2.